Funcionam as aulas aqui então. Primeira coisa muito importante. Nós temos uma primeira coisa que é muito importante. Nós temos um formulário. Esse formulário, dentro da nossa comunidade, ele é um formulário onde que nós gostamos de pedir a todos que preencham, sugerindo temas para que a gente possa produzir as nossas próximas aulas. E esse formulário é um formulário que eu vou disponibilizar em todos os grupos assim que finalizar a nossa aula. Beleza? Então, eu vou disponibilizar lá. Peço encarecidamente que todos preencham o nosso formulário. Tá? Essa aula é uma aula que eu estou sempre olhando em duas telas, no mínimo duas telas. Uma aqui para vocês, onde está sendo gravado, e uma tela na lateral, onde está passando o meu slide, que eu vou começar a divulgar eles agora, tá bom? Alguns acordos importantes, que é, quem puder deixar a câmera aberta, deixa a câmera aberta, e o microfone fica fechado. O microfone fica fechado até o final da aula, para que possamos conduzir a aula da melhor maneira possível sem ruídos, entre outros. Quando chegar a hora de fazer as perguntas, levanta a mãozinha. Ao levantar a mãozinha que fica aqui no rodapé de vocês, vocês podem levantar a mãozinha e abrir uma fila. Eu respondo as perguntas até dar 8h30 pontualmente. Antes das perguntas, a gente faz uma foto oficial para que a gente possa estar divulgando, compartilhando a audiência. Eu publico e marco, vocês publicam e me marcam, que a gente compartilha a nossa audiência. Abaixo também no rodapé tem vários emojizinhos para a gente poder participar da aula. Joinha para cima se está gostando do tema, joinha para baixo se não está gostando, feedback positivo, negativo, palminha. Isso tudo traz o quê? Uma participação, para mim entender que eu estou com vocês na tela. Beleza? E quem puder se concentrar 100% na aula, vai tirar melhores proveitos. Papel e caneta na mão faz toda a diferença nas nossas aulas. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Sem muitas delongas, nós vamos começar a nossa aula. Vou começar a compartilhar minha tela. Manda um joinha na tela, quem está vendo a minha tela compartilhada, por gentileza. Quem está me escutando bem, manda um joinha na tela agora. Quem está me escutando bem, é importante que me escutem bem e que estejam me enxergando a minha tela. Pague menos impostos e lucre mais. O imposto está 100% ligado à lucratividade. Ele não está 100% ligado ao faturamento, entre outros, mas ele está 100% ligado à sua lucratividade. Eu, no mês de dezembro agora, eu paguei um boleto do Simples Nacional de um dos meus CNPJ, eu paguei mais de 50 mil de Simples, que eu falei, meu Deus do céu, eu poderia ter pago um valor muito menor se fosse em outro regime tributário. Então, ou seja, eu trabalho com mais do que um CNPJ e eu falei, cara, o Simples Nacional, ele corrói o lucro daquele que está em fase de crescimento. Nós vamos falar um pouquinho aqui qual que é o momento ideal para trocar do Simples para os outros. E aí, o que faz sentido e por que o Simples é importante em alguma fase e se eu tenho muitos funcionários do CLT, em qual momento que é estratégico eu ter pelo menos um CNPJ do Simples, é isso que eu quero deixar bem pronto para vocês, porque a maioria dos contadores do nosso Brasilzão estão acomodados, querendo trabalhar só com a empresa do Simples Nacional, porque o Simples, o próprio nome já fala, é simples demais. Então, o motivo dessa aula hoje é subir a consciência. Você sabia que o governo pode ser seu maior sócio invisível? Se você não tiver um planejamento tributário legal? Por quê? Porque geralmente, repetindo, geralmente o seu boleto do Simples Nacional ou o seu boleto dos impostos, dependendo se você não tem um bom planejamento, se você não tem um bom nível de consciência, você pode estar pagando mais para o governo do que para você como sócio, ou empreendedor ou empresário. Então você talvez está pagando, contribuindo mais com o governo do que com você mesmo, com a sua família. E isso dá para ser invertido. Isso é muito importante que a gente entenda isso. Eu mudei de contabilidade 2 vezes nos últimos 3 anos. Estava conversando isso até com um mentorado meu, com o Zezinho, fiz uma visita para ele na cidade dele, e estava conversando com ele sobre troca de contabilidade, por que trocar, quando não trocar, quando confiar, quando não confiar, quando entender o perfil. Por quê? Porque a maioria dos contadores hoje estão muito acomodados, querendo cobrar 400 a 600 pila, mas trabalhar só com Simples Nacional. E tem hora que, se você quer crescer e escalar seu negócio, que eu tenho certeza que a maioria de vocês tem que sair do Simples e não tem jeito. O objetivo dessa aula é mostrar como reduzir impostos legalmente
a gente aumenta a sua lucratividade, especialmente no nosso varejo do Brasil. Pessoal, quem aqui é do varejo, manda um joinha da tela ou manda um tchauzinho. Quem trabalha com loja, porque a maioria de nós que estamos aqui nessa tela hoje é lojista. Então, ou seja, todos nós entendemos que nós temos a cada 100 mil reais faturado, a cada 1 milhão faturado, mais do que 60%, 50%, 60%, 70% eu pago só para o fornecedor. Então, ou seja, não quer dizer que eu faturei 1 milhão de reais, que eu tive 1 milhão de lucro. Muito pelo contrário. Para a gente ter uma lucratividade de 10, 15 a 20% no varejo hoje, comprando e vendendo mercadoria, é um baita desafio. Vocês concordam comigo, sim ou não? Se concorda, manda um joinha na tela. Quem está lucrando mais do que 20%, me chama no particular que eu vou querer pagar uma mentoria para você, para que a gente possa replicar isso aqui para os nossos mentorados na compra e venda de produtos, tá, pessoal? Porque quando você mistura muito serviço, quando você é mais forte em serviço do que em produto, sim, você pode ter lucratividades acima de 20%. E faz todo sentido. Beleza? Então vamos falar um pouquinho. O que é Simples Nacional? O Simples Nacional é um regime tributário criado para empresas de pequeno e médio porte. Beleza? O próprio nome já fala simples, porque é simples de fato. É simples de você gerenciar essa empresa. Tá? Proporcionando um modelo simplificado de arrecadação de impostos. Ele simplifica para o empresário e para o contador. Aí nós temos mais duas outras opções. Regime tributário simples nacional ainda, os principais impostos incluídos nas guias são Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CSLL, PIS, COFINS, ICMS. Eu não vou dar aula de contabilidade agora. Lembre-se que isso aqui é só uma pincelada. No Simples, eu não deixo de pagar, porém eles simplificam em apenas uma guia, beleza? Mas eu não deixo de pagar os impostos. Eles apenas simplificam e logo eles têm. Qual que é a diferença? É que no Simples Nacional, quanto mais eu faturo, mais eu pago imposto. E hoje, vocês vão lembrar, a maioria de vocês que tem mais do que 5, 10 anos de loja, lembra que tinha muitas lojas, principalmente nossa do ramo pet e agro, que trabalhava, eu tenho um ditado popular que trabalhava com a bunda de fora, ou seja, fazia muita venda sem nota fiscal. Por quê? Porque rolava muita grana, ainda não tinha a era do Pix, era menos cartão de crédito e débito, e ainda a gente comprava muita mercadoria. Quando eu falo a gente, a maioria do mercado comprava muito mercadoria sem nota e revendia sem nota. Só que nos últimos tempos, o que a gente tem percebido? Nos últimos tempos, nós temos percebido que o volume de dinheiro que entra na nossa loja é muito menor cada mês mais. Não sei se vocês concordam comigo, mas no meu comércio, aquele volume de dinheiro que a gente retirava do comércio todo dia, aquilo vai cada vez mais acabando. Por quê? Porque está muito mais digitalizado. Vocês concordam comigo ou aí na região de vocês ainda está rolando muita grana? Então, lembrando que essa parte da bunda de fora, que é uma parte do sem nota, ela vai reduzindo. Logo, se eu estou tudo digitalizado, o governo está de olho. Então, logo, eu tenho que declarar praticamente tudo que eu vendo. E quem está trabalhando certinho, quem está trabalhando correto, que hoje é o meu caso, que está bem legal, é 100% com nota, logo 100% fiscal e está tudo bem. Beleza? Porque eu escolhi estar no lucro real. Então, para mim, faz sentido faturar hoje 100% com nota. Então, não tem como sonegar, mas tem como pagar menos impostos e tem como eu declarar praticamente todas as minhas despesas, coisa que a maioria de vocês não fazem hoje, trabalhando no Simples Nacional. Então, falando de Simples Nacional, ele é importante, em alguns momentos ele é importante e estratégico, mas nós temos outras opções. Quais são as outras opções? O lucro presumido. E aí, o lucro presumido, o próprio nome dele também já nos dá um direcionamento, que é o quê? Ao criar o lucro presumido, eles deduziram que nós vamos ter, a cada 100 mil faturado, nós vamos ter X de lucro trabalhando no comércio, logo eles me cobram o imposto sobre esse lucro. Eles não ficam apurando o meu lucro o tempo todo. Eles já deduziram, eles presumiram o meu lucro, logo eles cobram uma alíquota de imposto. E aí, no presumido, ele é estratégico, importante, principalmente para aqueles que já estão faturando mais de 60, 70 mil reais no Simples Nacional, porque aí já passa a ser mais interessante o presumido. E o presumido ele é muito mais interessante para quem tem um mesclado entre
margem alta, ou seja, tem venda de produto de margem alta, e ou também venda de produto e serviço junto, que aí traz uma rentabilidade maior em margem, e o presumido ele passa a ser muito interessante. O lucro presumido e o lucro real já são para empresas. Você pode ter em pequenas e médias e grandes empresas, optando pelo presumido e ou pelo real. Diego, qual que é a melhor opção para o varejo? O varejo único e exclusivo de venda de produtos, talvez seja importante fazer um estudo tributário com o seu contador, trabalhar. Você já está faturando acima de 60, 70, 80 mil reais, trabalhar com presumido e ou com real. Mas tem que fazer um bom estudo, com um bom contador, pegando o histórico de vocês, porque se vocês não têm capacidade de comprovar despesas trabalhando no real, infelizmente, ele se torna um pouco mais inviável do que o presumido. Mas, no nosso caso, que nós temos capacidade de declarar muita despesa no nosso negócio, inclusive lanche da turma, lanche dos nossos funcionários, combustível dos nossos veículos, nós podemos declarar tudo isso aí e comprovar isso como despesa do nosso negócio, logo isso é deduzido no nosso imposto. E a partir do momento que você entende sobre isso, faz muito sentido você trabalhar com lucro real. Eu farei alguns simulados aqui adiante. Beleza? Mas o lucro real, o próprio nome já fala. O seu imposto, ele é devido de acordo com o seu lucro. Ou seja, lucrou, eu tenho que pagar um imposto para o governo. E se eu não lucrei? Pessoal, se eu fecho o mês com 0 de lucro, alguém aqui já fechou algum mês com 0 de lucro? Seja bem realista. Eu assumo, já fechei mês com 0 de lucro. Já teve algum período que eu fechei com 0 de lucro. Talvez pagamos mais fornecedor do que deveríamos naquela época. Faz sentido ou não o que eu estou falando? Em alguns momentos, nós vamos ter ali talvez um bom trimestre, nós vamos ter um bom trimestre, janeiro, fevereiro e março. Cara, foi legal. Cara, foi legal. Eu tive que comprar algumas campanhas que todo mundo estava prometendo aumento de produto e tal. Fiz um caixa. Abril, maio e junho, esse trimestre me deu prejuízo. Talvez muitos de vocês que vão se identificar agora, que isso pode já ter acontecido com vocês. Janeiro, fevereiro e março, paguei imposto. Abril, maio e junho, na prática eu não pago imposto. São vários aqui impostos que eu deixo de pagar. Não é que eu deixo de pagar todos os impostos, né? Porque eu não quero ficar aqui entrando em detalhe de produtos que tem, recolhe ICMS, produtos que não recolhe, não é aula de contabilidade. É aula para a gente subir a nossa consciência para escolher melhor. E talvez muitos de vocês que estão aqui nessa aula agora conhecem disso mais do que eu. Mas essa aula é uma aula para a gente tomar consciência e entender que existem possibilidades. E essas possibilidades, talvez seja muito importante a gente estudar ela a cada ano. Diego, eu já estou no real. Pede um novo estudo. Desenvolva um novo estudo para ver se ainda faz sentido permanecer no real. Avalie a quantidade de imposto que você pagou no ano passado e entenda se ainda faz sentido você estar. Você que está no Simples Nacional está crescendo, saiba que o Simples Nacional ele é estratégico, ele é importante, porém é um período curto. Você que tem intenção de crescer o seu negócio, faturar acima de 60, 70 mil, que a maioria de vocês eu tenho certeza que tem, é muito estratégico entender que em algum momento vai ter que escolher sair do Simples Nacional. E talvez sair do Simples Nacional vai acarretar em trocar meu contador. E a contabilidade, muitos de vocês sabem que contabilidade, a maioria, por tradição, Diego, meu contador é aqui do bairro, aqui da rua da minha loja, da rua de trás da minha loja. Saiba que hoje, de acordo com a digitalização que aconteceu no nosso país, o seu contador pode estar a 2.000 quilômetros de distância de você, que ele consegue operar fazendo um bom serviço de contabilidade para o seu negócio. E muitos de vocês aqui já têm o escritório de contabilidade distante da loja de vocês, do negócio de vocês. Mas saibam que tem hora que tem que trocar, não tem jeito. Beleza? Então, até aqui, pessoal, tá dando para poder subir um pouquinho a consciência, tá legal
Vocês estão me vendo e ouvindo ainda bem. Está dando para vocês entender um pouquinho do conceito das três opções que nós temos hoje no Brasil. E claro que aqui eu já estou descartando o MEI, que a maioria de vocês já estão fora. Lembrando que aqui nessa tela eu tenho possivelmente lojistas faturando 20 mil reais, tem lojistas faturando acima de 8 milhões de reais por mês, ou seja, tem um público bem diversificado aqui hoje. Porém, lembrando que essa aula é uma aula para elevar a sua consciência. O que escolher e por que escolher, acho que faz todo sentido, beleza? Lembrando, guardem as suas anotações para o final. Essa aula é uma aula de 40 a 50 minutinhos, onde que vocês vão ter ali de 10 a 15 minutinhos para desenvolver as perguntas. Pode ir lá no chat também comentar, pode utilizar os emojis sempre que precisar, beleza? Então, não vou entrar mais a fundo do que é o lucro real, mas lembrando, eu já falei que o lucro real, eles são calculados sobre o lucro líquido contábil. Isso é importante, tá? Os impostos são calculados sobre o lucro líquido contábil. Esse regime ele exige uma controladoria detalhada para a correta apuração dos tributos. Por quê, pessoal? Se você não tem controle das suas despesas, talvez você tenha lá 5 mil reais de despesa com veículos. Você reforma o motor do seu veículo e não pede nota fiscal. Você abastece e não pede nota fiscal. Você almoça, seu time almoça, lancha, café da tarde, não pede nota fiscal. Tudo isso não será deduzido nos impostos. Aqui é lucro contábil. É muito importante que, para levar a sua empresa para o lucro real, ela vai te dar um trabalho um pouco maior, sim. Mas se você passar a adaptar ao lucro real, dependendo do comércio, faz todo sentido, porque você vai pagar menos imposto. Em algum momento que, infelizmente, o seu negócio, naquele período específico, não der lucro, você vai pagar zero de imposto. Imagina, faturei, Diego, 1 milhão de reais esse mês. Cara, só que eu paguei 1 milhão e 100. Paguei 900 mil para fornecedor e 200 mil de custo fixo. No Simples Nacional, você vai pagar 140 mil de imposto. Exemplo. Mesmo tendo prejuízo, você ainda tem que pagar um imposto muito maior. Então, lucro real, se você está bem dentro do lugar, estrategicamente, naquele período você ficou com prejuízo, você não paga imposto naquele período. Vocês estão entendendo como é que passa a ser um pouco mais justo? E a maioria de nós ficamos acomodados, inclusive eu. Eu passei muito tempo no Simples Nacional precisando ter saído há mais tempo. Mas eu estava o quê? Em escritório de contabilidade que não me dava suporte para que eu mudasse para o lucro presumido ou o lucro real. Então, logo eu tive que mudar de escritório. E aí tem todo aquele trabalho. E faz sentido. Quem quiser aprofundar um pouco mais nesse assunto, quem é mentorado meu, me chama no particular. Nós vamos, através da nossa mentoria individual, trabalhar um pouco melhor esse assunto. Beleza? Aí eu te faço algumas referências. Aqui agora um quadro onde que eu vou trabalhar com vocês alguns comparativos, tá? Para que vocês entendam um pouquinho, de forma um pouquinho mais profunda do assunto. Diferenças entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então aqui nós temos base de cálculo, Simples Nacional, receita bruta da empresa. Eu pago sobre o que eu vendo. Lucro presumido, percentual da receita bruta conforme a atividade. O governo já entendeu, ó, essa atividade geralmente se tem isso de lucro, vou cobrar por aqui. Lucro real sobre o lucro líquido apurado à base da receita e despesa. Consegui comprovar fiscalmente, conflitou, receita e despesa. Lucro líquido contábil, eu vou pagar os meus impostos. Alíquotas. Na Simples Nacional, progressivo. Quanto mais, aí é foda, que quanto mais eu faturo, mais imposto eu pago. Percentual no presumido, percentual fixo. Ele vai variar de acordo com o setor, mas é percentual fixo. E lucro real, ele vai ter 15% sobre o lucro e mais 9% de CLL até X% de lucratividade. Impostos incluídos. É praticamente os mesmos impostos para todos, só que no Simples Nacional eles simplificam.
Complexidade da apuração. Cara, no Simples Nacional é super simples de apurar. No presumido, moderado, simples para moderado. Só que lá no lucro real é alta. A complexidade na apuração ela é alta, exige controle contábil detalhado. Então, por isso que é importante ter um bom escritório de contabilidade te dando suporte nesse sentido. Qual que é o período de apuração? Anual, trimestral. No presumido, trimestral. No lucro real, trimestral ou anual. Vantagens. No Simples Nacional, facilita o cálculo e menor burocracia. Ideal para empresas de pequeno, micro e pequeno porte. No lucro presumido, menor carga tributária para empresas com margens altas. Cara, minha empresa é uma empresa que a estratégia dela é margem alta. Cara, só que eu tenho gente aqui, ó, que trabalha com ração, com medicamento, trabalham com defensiva agrícola, trabalham com adubo muito forte. Cara, defensiva e adubo geralmente entregam margem muito baixa, muito concorrido. Então, neste caso, talvez faz muito sentido optar pelo lucro real. A vantagem é dedução de despesa detalhada. No lucro real, a vantagem é que se eu lucrei, eu pago, se eu não lucrei, eu não pago. As desvantagens dos três. Simples Nacional, eu tenho a desvantagem, optando pelo Simples Nacional, que eu tenho um limite da receita. 4,8 milhões por ano. Estourei isso, já era, tô fora. Só que, se eu estiver faturando acima de 1 milhão e 800, 3 milhões e 600, ainda estiver no Simples, cara, é porque eu me acomodei. Porque não faz sentido faturar e pagar os impostos sobre faturamento. Só para vocês terem noção. Até 180 mil eu tenho um alíquota, e aqui eu não vou fazer detalhes, tá? Família de produto é 4, outra família de produto é 3. Não. Aqui eu vou dar para vocês uma regra meio que geral do comércio. Até 180 mil, 4% de imposto. De 180 a 360 mil, que é 30 mil por mês só, eu pago 7,3. Até 720 mil por ano, eu pago 60 mil que é 60 mil por mês, eu pago 9,5. Olha para você ver. Se eu tenho a opção no presumido na faixa de 6,5, para que eu vou estar pagando 9,5 de imposto aqui? Faturando só 60 mil por mês. Até 1 milhão e 800, que são 150 mil por mês, eu pago 10,7% de Simples Nacional. É absurdo. Dá para ser muito menos. Quando eu passo a faturar 300 mil, de 150 a 300 mil, eu tenho um alíquota de 14,3%. E acima de 360 mil, que é 400 mil, um alíquota de 19%. Aí o cara já está morrendo. É inviável, praticamente. Então, as desvantagens é que, no meu crescimento, se eu permanecer no Simples Nacional, eu estou pagando muito mais imposto e, infelizmente, você não consegue. Imagina, para você ver, eu paguei de Simples Nacional de apenas um CNPJ. Né, paguei mais de 50 mil de Simples Nacional naquele período. Falei, cara, é quase que um carro seminovo. 2 a quase 3 motos zero para o negócio. E se eu bater na porta do governo e falar assim, cara, eu errei aqui nas minhas escolhas, dá para você devolver? Não vai devolver nunca. No lucro presumido, as desvantagens não permitem deduzir muitas despesas. E é menos vantajoso para empresas que trabalham com alto faturamento, porém baixa margem. Então, é desvantagem para a empresa que fatura alto com baixa margem estar presente no lucro presumido. É desvantagem. E é desvantagem estar no lucro real, a empresa que tem uma apuração complexa e necessidade de controle rigoroso. É claro que aqui tem uma desvantagem no lucro real, que é a apuração é complexa e necessita de um controle rigoroso. E logo vai ser desvantagem para empresas que têm uma receita, uma lucratividade acima de 30%, 40%, cara, é impossível ficar no lucro real. Você vai pagar muito imposto sobre a sua empresa. Então, é desvantagem permanecer no lucro real quando você tem uma empresa, por exemplo, citando aqui uma empresa de serviços, passa a ser desvantagem se você tiver no lucro real, se você não consegue comprovar muitas despesas dela. Beleza, pessoal? Até aqui vocês estão conseguindo entender um pouquinho? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Manda um joinha na tela, por favor. Maravilha, maravilha. Quem não está gostando do tema, quem não está concordando, manda um joinha para baixo,
para eu poder entender, pegar um feedback de vocês também, que para mim é importante. Perfeito, pessoal. Vamos seguir aqui com a aula, então. Lembrando, daqui 10 minutinhos a 15 minutinhos, nós vamos encerrar com o conteúdo, abrindo para perguntas e respostas. E se eu tiver capacidade, eu vou responder. Se eu não tiver, também eu falo que eu não tenho capacidade de resposta. Beleza? Eu trouxe para vocês um simulado de comparação. Ou seja, eu quero comparar aqui para vocês, através desse simulado, empresas faturando 100 mil ou mais, 200 mil ou mais, 1 milhão ou mais, estando no simples quanto que ela paga de imposto, no presumido quanto que ela paga de imposto e no lucro real quanto que ela paga de imposto. Lembrando, aqui nesse simulado é muito simples, eu não entrei a fundo, não separei família de produto, não separei produto com ST, produto que é ICMS, não separei. Aqui eu trouxe de forma prática, de forma bem assim, rasa, para que vocês entendam as possibilidades que vocês têm. Feito? Beleza? Então vamos pensar, empresas acima de 100 mil reais, um lucro líquido de 10%, tá? Todas essas simulações aqui, eu trouxe um lucro líquido de 10% regular para o negócio. A maioria do varejista hoje tem aproximado entre 7% a 15% de lucro líquido. Então essa variação, ela é grande, mas dentro do mercado pet, principalmente, quem trabalha muito focado em venda de produtos hoje dificilmente consegue ter um lucro líquido acima superior a 15%, a não ser que tenha uma operação muito enxuta, com baixo faturamento, ou com muito enxuta e muito produtiva. Beleza? Então, eu fiz aqui só um simulado para vocês poderem entender. 100 mil reais, com 10 mil de lucro, nós vamos ter aí no Simples Nacional, 8.200 de imposto, no presumido, 5.930 de imposto e no real, 4.500. Ou seja, acima de 100 mil reais já é momento de eu estudar, entender com o meu contador se faz sentido ou não trocar o meu regime tributário. Beleza? 200 mil reais com 20 mil de lucro líquido. No Simples Nacional, eu pago sobre os 200. Eu vou pagar 20 mil de imposto para cima. No presumido 11, no real 9. Opa! Vocês estão entendendo que para esse modelo de negócio, nós estamos falando de modelo de negócio, para esse modelo de negócio, o lucro real está se tornando mais vantajoso, mais complexo, sim. Mas cada um tem que escolher o seu difícil. É difícil controlar, é difícil contratar, é difícil melhorar, é difícil mudar, ou é difícil pagar o boleto? Porque pagar o boleto tem hora que vai ser difícil. Cada um tem que escolher o que é difícil para você. Uma empresa faturando acima de 1 milhão de reais com 100 mil de lucro. Simples Nacional, cara, já estourou, não tem como estar no Simples mais, não tem, é impossível você estar no Simples. Você vai pagar de presumido 65 mil, de real 45 mil reais aproximadamente. Não estou falando de ICMS, entre outros, beleza? Eu não estou detalhando, estou falando de uma forma rasa para que vocês entendam, principalmente a base conceitual. Uma introdução, uma provocação para que vocês entendam. Diego, beleza, Diegão. Agora vamos falar um pouquinho sobre real e presumido. Vamos fazer um comparativo. Quando eu tenho margem de lucro um pouco mais gordas, a longo prazo faz mais sentido eu trabalhar com presumido. Aqui nesse gráficozinho eu provo que o presumido a longo prazo e com um valor de faturamento um pouco maior, quando eu supero ali 40 mil de faturamento, 50 mil de faturamento, por exemplo, se eu tenho margens mais robustas, faz muito mais sentido eu estar trabalhando com lucro presumido. Porque senão parece que eu estou defendendo aqui só lucro real, 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 real. Por isso que é muito importante cada um de vocês escolher um bom contador que vai fazer um trabalho, um planejamento tributário para vocês, beleza? Impacto, agora tem treta, pessoal. Qual que é a treta? Diego, mudei para o presumido e mudei para o real. Eu quase morri na hora que veio ali o impacto sobre os funcionários. Aí é problema. Olha a diferença. Um funcionário que custa ali um salário de 2 mil reais, no Simples Nacional, em reflexo, ele vai ter na faixa de R$ 787 a mais de reflexos. Aqui também é um estudo raso, sem benefício, sem isso, sem aquilo. É só um estudo raso, trabalhando aqui com Minas Gerais. Sei que tem gente aqui de tudo quanto é lugar. Então, ou seja, aqui é de forma a provocar. E estrategicamente mudei para o real e para o presumido. Se eu tiver muitos funcionários CLT, eu preciso de abrir um novo CNPJ para poder
fichar esses funcionários no Simples Nacional. Faz muito sentido fazer isso. Lucro presumido e lucro real. Olha para vocês verem. O custo do mesmo funcionário no Simples Nacional, prometi 2 mil de salário e me custa 2.787. No lucro real e presumido, prometi 2 mil de salário, ele me custa 3.364 reais. O mesmo funcionário. Funcionário que eu prometi 2 mil reais para ele, ele tem um custo muito maior, principalmente se a gente tiver vários funcionários e for olhar isso ao longo do ano inteiro. Por isso que é muito importante um bom escritório de contabilidade desenvolvendo aí um trabalho de planejamento tributário. E aí eu deixei a cerejinha do bolo por último, para que vocês entendam. Diego, por que eu não consigo vender no meu e-commerce? Por que eu não consigo vender hoje nos marketplaces? Qual que é a mágica que esses caras fazem no marketplace que eu não consigo entender? Por que eu não consigo vender? Todos os meus mentorados, em algum momento, me falam: Diego, eu quero que você me ajude a vender nos marketplaces. Se você não pedir um regime especial de tributação, fica praticamente impossível de você concorrer. Porque uma coisa, pessoal, vamos pensar assim, ó, quem está no interior, geralmente em interior, as pessoas costumam visitar a loja. Interior, as pessoas costumam ir no balcão comprar. As grandes cidades, onde que dificulta um pouco o trânsito, as pessoas já compram menos no balcão, mais no WhatsApp, mais na internet. Agora, qual que é o desafio de concorrer com a internet? Que o nível de comparação, ele se torna muito maior. Na internet, pessoal, as pessoas compram na internet, principalmente eu, quando vou comprar na internet, as pessoas vão na sua loja, olham o produto, gostam do produto na sua loja, ela vai lá no celular e já pesquisa qual que é o melhor lugar de melhor preço daquele produto. Na internet, a comparação entre preço não está numa ligação, não está em fazer uma pesquisa pessoalmente. Sai de uma loja, entre outra e vai pesquisar a loja fisicamente. Está em 2, 3 cliques, está entre segundos. Eu consigo comparar entre uma plataforma e outra o mesmo produto e comprar onde está mais barato, uma entrega mais rápida, entre outros. Então, logo na internet, ninguém compra por relação, ninguém compra porque gosta de você, ninguém compra porque o Alex é gente boa demais, ninguém está comprando porque o Cássio é muito bacana, ninguém compra porque a Michelle é legal. Porque lá tem cafezinho. Na internet, as pessoas que compram tomam decisão de compra muito mais voltada por tempo de entrega e por preço, ou pelos os dois em conjunto, por tempo de entrega barra preço. Beleza? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Aí as pessoas perguntam assim: Diego, por que eu não consigo trabalhar com a internet, vendendo pela internet? Qual que é o desafio? Hoje, a maioria das empresas que estão em crescimento no e-commerce e nos marketplaces tem regime especial de tributação. Falando de Minas Gerais, todos os meus colegas que saíram de 150 mil de faturamento, hoje estão faturando mais de 4 milhões de reais por mês, que estão nos canais, nos multicanais, principalmente na internet, eles estão com regime especial de tributação. Quem aqui já entrou numa farmácia, chega na farmácia e pede um medicamento, o medicamento na farmácia custa 200 reais. Aí a funcionária fala assim, ó, se você comprar pelo aplicativo, sai por 180 reais. Sai por 189 reais. E você pode retirar aqui agora comigo. O que essa funcionária conduziu? Ela conduziu uma venda para o e-commerce daquela bandeira de farmácia. E aí no e-commerce, como tem um regime especial de tributação, eles pagam muito menos tributo, que mesmo eles vendendo lá por 189 reais, eles têm mais lucro do que vendendo na prateleira no balcão por 200 reais. É fato. Eu quero mostrar um pouquinho de script para vocês, pessoal, mas quem tiver interesse em falar em regime especial de tributação e for meu mentorado, me chame na nossa mentoria individual, traga esse tema, traga esse assunto que nós já vamos começar a preparar ou a desenhar as possibilidades para esse assunto. Por quê? Porque é muito desafiador. Quem quer ir para a internet daqui 6 meses, daqui 1 ano, tem que começar a pensar e trabalhar isso hoje. Porque é muito desafiador você hoje operar na internet, concorrendo com o pessoal, se você não tiver uma redução nos impostos, e principalmente
produtos com ICMS. Beleza? Pessoal, eu vou passar aqui esse slide, e aí assim, ó, o que eu vou passar e o que eu vou falar com vocês é se tratando de Minas Gerais. Eu sei que tem gente aqui do Rio Grande do Sul, tem gente de Santa Catarina, tem gente de tudo quanto é lado. Mas se tratando em Minas Gerais, hoje tem um estudo aproximado para vocês poderem entender qual que é a diferença. Beleza? Diego, tô no presumido, tô no real, quero pedir o meu RET. Tô no presumido, tô no real, quero pedir meu regime especial de tributação. Quais são as vantagens que eu vou ter? E aí eu tenho um amigo aqui que a gente já conversou um pouco sobre isso, que é o Zezinho. É um planejamento um pouquinho mais estruturado, que é montar um CD, um centro de distribuição, abrir uma filial de e-commerce e o centro de distribuição vender para a sua filial de e-commerce e vender para a sua loja balcão. O que eu tenho de vantagem nisso? Eu aproprio o crédito na entrada da mercadoria, só que na hora que eu vou vender os produtos que tem ST, que não tem ST, que são a base de ICMS, se eu tenho RET, aqui em Minas Gerais, quando eu vou vender para fora do estado, ao invés de eu pagar 18% que eu pagaria, eu vou pagar 1,3% quando for para fora do estado. Quando eu vender para algum CEP que for dentro do estado de Minas Gerais, em vez de eu pagar 18%, eu vou pagar 6%. Sem o RET é 18%. Minas Gerais não é 18%, pessoal? Quem entende um pouquinho sabe que os produtos à base de ICMS, que não são ST aqui dentro de Minas Gerais, é 18%. São Paulo é 12%, Santa Catarina é 12%, entre outros, né? Goiás é 17,5%. Agora, olha os produtos com ST. Quem já pesquisou uma ração na internet, por exemplo? Quem já pesquisou algum produto que tem ST na internet? Falou, uai, esse produto na internet está mais barato que o distribuidor me vende? Qual que é a diferença, pessoal? Produtos que têm ST, na entrada eu pago 0 de ST na entrada. Então pensa aquela ração que te custa R$100, que aproximadamente nós temos um ST de 16,5%. Aproximadamente, tá? Eu passo a pagar 0 de ST, só aviso meu fornecedor, fulano, eu tenho um regime especial de tributação e quando for faturado para esse CNPJ meu aqui, que é o meu centro de distribuição, você não precisa de arrecadar o ST, então você vai me vender o valor menos do ST. Então, em vez de eu pagar R$100 na ração, eu pago R$83,50 na ração, fora campanhas, fora isso, fora aquilo outro. Olha como é que muda o jogo, pessoal. É 16,5% a mais de gordura para o seu negócio. Vamos fazer uma conta simples? A ração você paga 100 e vende por 150. Você tem 50% de markup. Agora eu pago 8,3 e vendo por 150. Meu markup sobe para 80% de markup. Em markup, eu tenho uma queda de 30 pontos percentuais se eu comprar através do regime especial de tributação. Qual que é a estratégia? Você passar a canalizar suas estratégias de marketing, mandando para o seu CNPJ do e-commerce. Eu tenho tal produto, tem tal máquina aí na sua loja? Tem minha máquina aqui, ó. Aqui na minha loja, essa máquina, sei lá, colheitadeira, não sei o quê, ou cortador de grama, custa R$4.980 na minha loja. Se você comprar aqui no meu site, eu consigo fazer para você por R$4.400. Ou seja, eu vou dar um baita de um desconto e ainda vou ter benefício, vou lucrar mais. Quando eu tenho uma estratégia de pedir o regime especial de tributação. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês uma base conceitual, ou seja, trouxe o conceito do porquê está e porquê não está. Lembrando, vai fazer um movimento, vale fazer o contato e ou de contabilidade para poder pedir um estudo tributário bem feito, principalmente para vocês que têm muitos funcionários registrados em CLT, faz todo sentido, e para aqueles que querem escalar o seu negócio, cara, é impossível ficar no Simples Nacional por muito tempo, tem que começar a pensar em sair do Simples. E para quem quer escalar, principalmente na internet, é muito importante que você entenda que em algum momento você vai precisar de pedir o seu regime especial de tributação, senão é impossível crescer na internet. Quando eu falo crescer, é crescer mesmo, né? Concorrer de fato. Vender alguma coisinha, cara, você vende.
mas é concorrer de fato. Ter gordura para você investir em tráfego pago, em ACOS, em várias estratégias que você pode ter para o seu e-commerce, para o seu negócio. Porque é impossível. O seu e-commerce, se você não fizer divulgação dele, se você não fizer uma boa estratégia de marketing, o seu e-commerce vai vender zero. Você pode ir lá publicar, fazer, desenvolver um site que vocês vão vender zero. Tem que ter uma estratégia por trás. E para você gastar grana com marketing, tem algumas vantagens. Para você gastar grana com marketing, você tem que entender que você precisa de, talvez, ter um bom planejamento tributário para você pedir um regime especial de tributação, para você ter gordura para isso. Beleza, pessoal? E aí eu deixei esse finozinho da bola por último, porque é um assunto complexo e talvez o assunto hoje é um assunto de explodir a mente da maioria de vocês. E agora aquele momento onde que a gente falou sobre dúvidas. Quais são as dúvidas e perguntas? Aí nós já temos aí meu amigo Alex, que vai começar a abrir as perguntas. Antes do Alex começar com as perguntas, pessoal, normalmente, quando eu começo com perguntas, uma pessoa ou outra, lembrando, uma pessoa ou outra começa a sair, mas as perguntas, geralmente, ela é mais rica do que a própria aula, beleza? Tranquilo? Essa aula está sendo gravada, se quiser revisitar depois, fiquem tranquilo, mas as perguntas é mais rico, tem hora que as perguntas, ela enriquece mais a aula do que o próprio conteúdo da aula. Antes das perguntas, nós vamos abrir a tela agora, quem puder abrir, para poder fazer aquela fotinha oficial, nós vamos abrir para poder fazer a fotinha oficial, beleza? Aqueles que puderem abrir para poder fazer a fotinha oficial, abram, por favor, para a gente poder fazer aquela fotinha oficial. E quem for postar no Instagram, marca diegobraga.vendas. 5, 4, 3, 2, 1, sorrisão. Eu fiz aqui um print da tela e vou divulgar nos grupos, tá bom? Alex, pode fazer sua pergunta, meu amigo. Show de bola, Diego, tudo certo? Cara, uma dúvida que eu fiquei, tá? Sobre essa questão do regime especial aí, que a gente pode fazer esse pedido, né? Eu posso estar em qualquer regime tributário hoje. Ah, eu estou no Simples, eu quero pedir esse regime especial, eu estou no lucro presumido, eu estou no lucro real, ou tem que estar primeiro em tal modalidade para poder fazer esse pedido aí para tributação especial, para conseguir jogar para o e-commerce, enfim, ali. Show de bola. Regras do jogo, meu irmão. Regras do jogo só presumido e real. Você não consegue pedir o RET se você estiver no Simples Nacional. Então tá no Simples Nacional, nem gasta energia. Não aceito, não vai aceitar. Né? Ou seja, é uma solicitação que você faz para o governo e você tem que provar que você tem faturamento. E aí é importante. Se for aprofundar nesse assunto, você tem que ter um faturamento 30% para fora do estado, 70% para dentro do estado, no mínimo. Tá? Ah, Diego, eu tenho 80% para fora do estado, tá, o governo aceita. Agora lembrando, você faz a solicitação, tem um que é automático, sai automático, tem esse que eu acabei de falar aqui, onde você tem o benefício do ST, ele tem que ter aquela estratégia do centro de distribuição mais um CNPJ focado em e-commerce, que aí você vai ter tudo isso, e todos esses CNPJs têm que estar fora do Simples Nacional. Interessante. Bem complexo, mas é o que vira o jogo, né? Que nem tu falou, né? O cara tem que ir atrás, né? Muito interessante, muito legal. Ele gera um grau de complexidade um pouco maior, ou seja, a gente tem que entrar em imersão um pouco mais no tema e falar um pouco, estressar um pouco mais o assunto, fazer um bom planejamento, entender se faz sentido, qual que é o momento, qual que não faz, porque ele é demorado, porém ele faz muito sentido. Se você quer isso algum dia, faz muito sentido. Ele é demorado, ele demora a sair, a aprovação dele é um pouco demorado, não sai automático, tem de 0 a 6 meses no mínimo para poder estar saindo, mas ele faz muito sentido, né? Mas ele, diante de quem está no Simples Nacional hoje, cara, a partir de amanhã, você tem que mudar já o regime tributário e começar a pedir nota de tudo, já é um desafio. Começar a declarar tudo já é um desafio. E pedir um regime especial de tributação já é um desafio. Mas, cara, todo mundo tem que escolher qual que é o seu desafio. Por isso que eu falo, dentro da mentoria eu falo, respeitem o processo, o tempo de cada escadinha. Por quê? Porque você tem que subir na consciência, você tem que subir na sua capacidade para o seu negócio ir subindo. Não pode ser o contrário. O dono tem que subir na capacidade para o negócio dele subir. O dono cresce antes do negócio. Essa é a regra geral. Quando o negócio cresce antes do dono, é problema. Na maioria das vezes.
Beleza, show de bola. Valeu, obrigado, Diego. Obrigado, irmão, valeu. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, xingamento, sugestão? Fique à vontade, é só levantar a mãozinha. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se quiser, fique à vontade, viu, pessoal? Estou por vocês. Não obrigatoriamente tem que fazer. Lembrando, quem é meu mentorado sabe que toda quinta-feira estou de plantão para os mentorados. Basta marcar um horário lá. Eu tenho blocos de 30 em 30 minutos para a gente poder estar fazendo as mentorias individuais. E precisou, tem alguma urgência, quer marcar com algum escritório de contabilidade, marca, eu vou junto, a gente troca ideia junto, quem é meu mentorado tem todo esse suporte. Você que ainda não é mentorado, você que ainda não comprou nenhuma, não fez inscrição em nenhum dos nossos cursos, não tem problema nenhum, toda terça-feira a gente está aqui à disposição para vocês, lembrando que se você quer aprofundar, quer entrar profundo dentro do seu negócio e desenvolver e crescer o seu negócio, nós temos vários treinamentos que a gente consegue te ajudar e quem sabe a gente consegue andar lado a lado durante um período onde que a gente vai se ajudar bastante. Beleza, pessoal? Aqui eu estou entregando essa aula, então. Eu gostaria agora de um feedback de vocês de verdade. Quem gostou da aula, palminha. Quem não gostou, joinha para baixo. Não tem problema, eu vou ficar feliz. Deixa lá um comentário se quiser. Eu vou ler todos os feedbacks depois, tranquilamente. E eu vou enviar agora nos grupos um formulário para que vocês possam preencher esse formulário, dando sugestões de próximas aulas. Beleza? Feito, pessoal? Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado a todos que estiveram presentes até então. Fiquem com Deus. Contem sempre comigo. Lembrando que eu sou o último a sair dessa tela. Então, tchau para vocês. Vai descansar. Um beijo no coração. Valeu, Alex, Hugão, Carlão, Dácio, Hugo, Letícia, Cezão, Cássio, minha amiga Juliana, Wesley, Zezinho. Deixa eu ver quem mais está na tela. Dácio, Hugo Vieira, Tiago, Juliana, Antônio, um abraço, César, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um beijo no coração. Tchau, valeu, aproveitem bastante a noite, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.